Sherlock Holmes é um famoso detetive fictício criado pelo escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é conhecido por sua habilidade única em dedução lógica, observação aguçada e raciocínio brilhante. Ele é um personagem central em uma série de 4 romances e 56 contos curtos publicados entre 1887 e 1927. Holmes reside no 221B da Baker Street, em Londres, e trabalha como consultor de detetive, auxiliando na Scotland Yard e resolvendo casos complexos que desafiam a polícia. Seu fiel amigo, Dr. John Watson, narra a maioria das histórias e é seu parceiro nas investigações. A popularidade duradoura de Sherlock Holmes fez dele um ícone da literatura e cultura pop, inspirando inúmeras adaptações em filmes, séries de TV, peças teatrais e outros meios de entretenimento. Método científico de dedução. Holmes é frequentemente lembrado por seu método científico de dedução, que envolve observar detalhes aparentemente insignificantes e tirar conclusões precisas a partir deles. Isso influenciou a maneira como muitos detetives fictícios subsequentes abordaram investigações. A popularidade imediata. O primeiro romance de Holmes, Um Estudo em Vermelho, foi publicado em 1887. Embora não tenha sido um sucesso instantâneo, o personagem ganhou popularidade rapidamente e tornou-se um fenômeno literário nas décadas seguintes. Ele é o detetive mais famoso da literatura. Mas será que Sherlock Holmes realmente existiu? Muita gente acha que sim. Holmes ganhou tanto a simpatia dos leitores que acabou virando um símbolo da Inglaterra. Quando Arthur Conan Doyle criou o endereço do detetive, a rua Baker Street existia, mas o número 221B não. Era um endereço fictício, em Londres, pois no final do século XIX, a rua não chegava nem ao número 200. Apesar disso, muita gente acreditava que Sherlock Holmes era um detetive real e que trabalhava naquele lugar. Por isso, enviavam cartas para contratá-lo em casos criminais e para pedir conselhos. Na década de 1930, aconteceu uma reformulação dos endereços de Londres e a Baker Street ganhou mais números. A partir de então, havia oficialmente o número 221B, porém, o lugar acabou virando o endereço de um banco, que passou a receber por décadas as cartas dos fãs de Sherlock e de outras pessoas que queriam contratar o serviço dele. Pode-se imaginar que acreditar em um Sherlock real é coisa do passado, que as pessoas talvez fossem mais ingênuas no final do século XIX. Porém, em 2008, um canal de TV britânico fez uma enquete perguntando para 3 mil ingleses se eles achavam que Holmes foi uma pessoa real. A resposta? Impressionante, 58% responderam que sim. Sherlock foi tão bem imaginado por Doyle que até hoje há quem acredite que ele realmente existiu. De uma certa forma, ele até existiu, mas não literalmente. O autor, no entanto, Sir Arthur Conan Doyle, matou Sherlock Holmes no conto intitulado O Problema Final, que foi publicado em dezembro de 1893, na revista The Strart Magazine. O conflito do criador era que, apesar do sucesso de Holmes, Doyle tinha sentimentos ambíguos em relação ao personagem. Ele estava ansioso para tocar em outras obras e achava que Holmes estava ofuscando seu trabalho mais sério, por isso, ele matou o personagem. No conto intitulado O Problema Final, Holmes enfrenta seu arqui-inimigo, o professor Moriarty, em um confronto mortal nas cataratas de Reichenbach, nos Alpes suíços. Ambos os personagens aparentemente caem para a morte nas cataratas, encerrando a história com a impressão de que Holmes e Moriarty morreram juntos. A decisão de matar Holmes foi um choque para muitos fãs e leitores na época. Conan Doyle, sentindo-se pressionado pelo público e pelos editores, eventualmente trouxe Holmes de volta à vida em uma série de histórias posteriores, após sentir a persistente demanda por mais aventuras do detetive. A explicação para a sobrevivência de Holmes é dada em um conto chamado A Casa Vazia, o primeiro conto da coleção O Retorno de Sherlock Holmes, publicado em 1903. Nesse conto, é revelado que Holmes forjou sua própria morte nas cataratas e escapou para continuar sua carreira de detetive. Arthur Conan Doyle se inspirou em um professor para criar Sherlock Holmes. Seu nome era Joseph Bell, um cirurgião que deu aula para Doyle na Universidade de Edimburgo no final do século XIX. Segundo o escritor, esse professor era uma pessoa bastante observadora e ficou conhecido pelo raciocínio dedutivo. Ele costumava avaliar seus pacientes e dar um diagnóstico baseado em um método dedutivo, tentando decifrar pistas que pudessem trazer informações sobre eles. O ato claramente impressionava seus alunos, tanto que Conan Doyle jamais se esqueceu de Bell, e foi pensando nele que criou o dedutivo e analítico Holmes. Essa inspiração é o que chega mais perto de um Sherlock Holmes da vida real. Mas, infelizmente, o detetive da Baker Street jamais existiu, ficando apenas nos contos e nas obras incríveis de Conan Doyle.
povoando a nossa infância e, por que não, a nossa vida de sonhos. Espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade. Nos vemos na próxima aventura. Um grande abraço e cuide-se bem!